Hoje eu vou falar do livro Enquanto os Dentes, do Carlos Eduardo Pereira. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e vim contar para vocês um pouco de mais uma leitura que eu fiz, mais uma leitura de um autor brasileiro contemporâneo. Esse aqui é um autor estreante, o Carlos Eduardo Pereira, com o livro Enquanto os Dentes. Tá um livro curtinho, tem 90 páginas, então dá para ler rápido. E é um livro curto e certeiro, assim, que analisa bem profundo. Esse livro me chamou a atenção porque eu fazia oficina esse semestre passado, né, com a escritora Carola Saavedra, e ela me falou do Carlos Eduardo, que tinha sido aluno de oficina literária dela. Ele fez oficina com ela, acho que durante 2 anos. E eu, como estou escrevendo meu livro, a Carola até me falou, leia o livro do Carlos, vê como ele está tratando o tema que ele aborda, ou ver o narrador dele. Isso acho que pode te ajudar até na sua produção. Então eu entrei em contato com o Carlos e ele gentilmente me enviou o livro dele, autografou o livro para mim, foi super atencioso, me enviou o livro super rápido. E aí então eu já também super rápido resolvi ler essa obra. E a obra trata assim o personagem principal. O livro é narrado em terceira pessoa, tá? Só que é um narrador em terceira pessoa que anda muito próximo do personagem principal. Quem eu vi falando isso foi outro escritor, o Mário Rodrigues. Eu vi ele comentando isso, que o narrador lembra um pouco o narrador do Filho Eterno, do Cristóvão Teza, que é um dos primeiros livros de autoficção que foi super premiado no Brasil. Eu já li, já fiz vídeo também, deixo o card para vocês. E é um narrador, então, em terceira pessoa, tão próximo do personagem principal, que você até se esquece, às vezes, que o livro é narrado em terceira pessoa. E isso é muito interessante para mim, porque no meu livro eu estou com esse dilema entre primeira pessoa e terceira pessoa. Provavelmente eu vou misturar as duas coisas na narração, então eu estou estudando bastante isso. E o personagem principal desse livro é um rapaz, né, filho de um pai militar, e que ele foi estudar em colégio militar por pressão dos pais, e só que ele é homossexual. Então a gente vai acompanhando aí desde os problemas dele, né, na escola militar, na escola. Só que isso tudo em flashback, tá? Porque o livro, na verdade, ele todo se passa. No que eu vou falar não é spoiler nenhum, tá? O personagem principal é um cadeirante. E ele está fazendo a travessia de balsa da Baía de Guanabara, retornando para a casa dos pais. Depois de uma experiência de viver sozinho durante alguns anos, ele não consegue mais, ele se vê derrotado e tendo que retornar para a casa desse pai, esse pai com quem ele não se dá muito bem. Então a gente vai acompanhando ele nessa travessia, e aí ele rememorando a vida dele, todo o passado dele. Então a gente vai conhecer a história dele. Essa história onde ele então estudava num colégio militar e os problemas que ele enfrentava por ser homossexual. Ele desiste do colégio militar e resolve investir numa carreira de trabalhos artísticos, né? E ele se envolve com um bailarino, e quando ele está perto de fazer a primeira exposição dos trabalhos dele, ele sofre um acidente de carro e fica paraplégico. Então fica de cadeira de rodas, e a gente vai ver então as dificuldades então em cadeira de roda, as dificuldades que ele enfrenta, como muda a forma de visão do mundo, de como ele vê o mundo mais de baixo, as dificuldades de um cadeirante, por exemplo, que não consegue nem se pesar numa balança e ele vai engordando, as dificuldades com a própria cadeira, de fazer cadeira especial para ele. Ele é um cara alto e que então tem dificuldades ali na cadeira de roda. E a gente vai acompanhando então todo o dilema da vida, todos os problemas que esse rapaz enfrenta, e o que leva ele a ter que retornar então para a casa dos pais, a abandonar a vida que ele levava de independência e ter que retornar à casa dos pais. É um livro que, assim, ele é bom muito mais pelo que ele não conta do que pelo que ele conta. Então é um livro realmente profundo, onde você consegue
ir percebendo nas entrelinhas, naquilo que ele não fala, naquilo que ele deixa de falar, você vai entendendo melhor o personagem, você vai entendendo profundamente o que se passa com ele e vai entender profundamente a vida dele, a vida que ele leva e toda a trajetória dele. Então, nisso eu achei o livro muito interessante, porque é um livro sucinto, né? Curto e direto, mas não explícito. É um livro onde as grandes questões do livro, elas não estão explícitas, elas estão implícitas. Você vai percebendo ao longo da leitura, você vai se familiarizando com aquilo e se sentindo íntimo dessa intimidade do personagem. Então é isso, tem bastante gente lendo esse livro e ele está com resenhas muito boas, muita gente falando super bem dele. Então uma estreia muito bem feita, uma aposta da editora Todavia que publicou. Então parabéns para Todavia, parabéns para o Carlos Eduardo e aguardamos aí os próximos trabalhos. Um abraço, até mais.